Esse é um dos textos mais interessantes que eu já li na história do aceleracionismo, assim. É um texto que eu li recentemente, que eu conhecia faz um certo tempo, mas eu sempre adiava, porque, enfim, eu não tinha interesse. Mas é um dos textos mais legais que eu já vi sobre e que eu vou tentar conversar um pouco sobre hoje e também indicar uma parte 2 que vai acontecer. Então, não vou terminar o vídeo hoje, né? Não vou terminar esse texto hoje, mas eu pretendo pelo menos ir passando em alguns trechos e citando, principalmente, lendo algumas citações, apesar de saber que é um pouco chato, mas eu acho que assim é uma forma muito interessante da gente é, extrair ao máximo o que tem aqui, porque é um texto que tem um potencial diagnóstico muito bom, que eu gostei bastante, e tem questões muito inovadoras de como você relacionar esses dois campos que para alguns ainda parece meio nebuloso, que é a aceleração e essas questões que dizem respeito à identidade, ao corpo e à não identidade, né? E que texto é esse? O nome dele é A Gender Acceleration, a Black Paper. É escrito por uma autora de identidade muito anônima. Eu não fui atrás, não pesquisei mais informações sobre ela. Já vi em alguns lugares que ela é conhecida como Nix Land. Então, em alguns lugares colocam Land e outros lugares não colocam Land. E é um Nix com um no meio, né? Nix, se eu não me engano, também é o nome de uma deusa do panteão grego ou romano, não sei. Essa questão do gênero, ela tá, para mim, de forma muito intrínseca com a discussão do aceleracionismo, porque a gente vê isso, pelo menos, em dois grupos e pelo menos dois fenômenos culturais que são muito distintos, mas que demonstram, em um certo sentido, uma desintegração, ou pelo menos em um certo sentido, uma ruptura, uma falência, ou algum sinônimo ou aspecto de deterioração, né? Tanto de um campo, às vezes, conservador, advogando de que existe um plano, uma mudança de normas, que está acontecendo uma subversão de valores históricos e que deveriam ser eternos, a partir principalmente de que, sei lá, mulheres ocupando lugares de trabalho relevantes e ocupando política e pessoas LGBT estando em lugares assim, né? Ou The Great Reset, né? Essas teorias de conspiração, de que querem substituir os brancos, enfim, toda a coisa, né? Como também num campo progressista, né? A gente vê que a pauta da identidade, né? Essa necessidade de resguardar, de criar, de constituir novas identidades está sendo uma das coisas mais indispensáveis para alguns grupos e algumas gerações, né? Essa coisa de que todo dia se nasce um novo gênero, todo dia se nasce uma nova identidade, às vezes pode ter um certo reacionarismo nisso, mas eu, que pelo menos passo muito tempo nas redes sociais, eu realmente vejo que as novas gerações, elas estão em um ritmo bem acelerado, né? Em construir novas formas de se identificar, né? Novas coisas muito mais fluidas. E eu não estou nem falando de coisas já como não binaridade, etc., mas realmente coisas que eu, pelo menos, não domino, não sei explicar, mas novas identidades que estão surgindo a todo instante, etc. Então, tem muito a ver. Eu já fiz um vídeo sobre Luciana Parisi, então eu acredito que é uma coisa que faz muito sentido pensar. E esse A Gender Acceleration, escrito pela Nix, ele é muito interessante porque ele mistura tanto ciência da computação, quanto filosofia, quanto religião. A segunda parte desse texto, que eu vou seguir no outro vídeo, que vai se chamar, né, Como se tornar um corpo sem órgãos sexuais, fala muito sobre gnosticismo e fala muito sobre uma parte da cabala que vai ser muito importante para a gente nesse texto aqui. Eu vou indo por partes, porque é um texto dividido por partes, e eu acho que ele é muito didático,
e metodológico nesse sentido. A primeira parte se chama a castração do multics. O multics, que é esse Multiplexed Information and Computing Service, né, que foi o primeiro sistema operacional de tempo compartilhado, o primeiro CTSS, o Compatible Time Share System. Eu não sei nada de computação, eu não entendo, domino ou compreendo mesmo esse universo da computação, não sei, não sou computador, talvez. Não sou, não sei nada de programação, mas eu vou ir me guiando pelo que a Nix coloca aqui, porque são um monte de siglas, são um monte de coisa. Mas basicamente ela começa o texto contextualizando que na Guerra Fria o complexo militar industrial tecnológico dos Estados Unidos ele estava no momento, né, de acelerar cada vez mais esse desenvolvimento tecnológico. Então era um momento que era necessário, por conta dessa guerra, a tecnologia de ambos os lados está sempre muito boa. E aí, em uma barganha faustiana, nos termos dela, com a ARPA, né, que uma dessas coisas de financiamento, o diretor do Information Processing Techniques Office, do MIT, que é aquela entidade famosa dos Estados Unidos, utiliza o apoio dos Estados Unidos, né, utiliza o apoio do Estado, para desenvolver um sistema de compartilhamento de tempo para computadores, que distribuiria melhor os preciosos recursos de computação e promoveria uma visão de simbiose homem-computador. Esse projeto apelava aos objetivos da ARPA, né, de financiar desenvolvimentos tecnológicos, para ajudar na Guerra Fria e viria a levar à criação do projeto MAC em 1º de julho de 63. É interessante que a Nix ela sempre contextualiza que essa tensão militar, industrial, tecnológica é uma tensão muito conduzida a gênero, né? Se a gente levar em consideração que eram políticos homens, soldados homens, militares homens, nessa neurose fálica da guerra e tudo, enquanto ali já estava começando a nascer uma cultura hacker, né? Uma cultura mais insurrecionária, uma cultura mais voltada para as lógicas micro, né? Essa citação é interessante. Apesar da síntese vibrante de arte e ciência que os hackers do MIT produziriam, o projeto MAC foi, antes de tudo, um projeto militar industrial. Enquanto os hackers tinham uma cultura de abertura e compartilhamento, ela existia sob os pés da burocracia IBM, ARPA, MIT. Existe uma dificuldade técnica, pelo que eu entendi, né? Uma dificuldade mesmo pragmática da coisa, do tempo, que a forma que eles teriam essa construção de uma forma de compartilhar o tempo, né? Como é que eles encontrariam uma forma de superar essa coisa de que um computador só poderia estar ligado a um usuário. Então, se o computador só poderia ter um usuário por vez, eles tinham que construir uma forma de compartilhamento de tempo. E aí ela fala que isso foi até uma das maiores revoluções da feitiçaria moderna. E aí surge o CTSS, né? Surge esse mecanismo aí de Compatible Time Share System. O CTSS pode ser visto como um símbolo do falo pré-industrial por sua rigidez, segurança simplista. À medida que os interesses corporativos começaram a crescer nesse cenário burocrático da IBM, do MIT e da ARPA, surge esse novo sistema, né? esse símbolo do que seria o que a Nix está chamando de falo tecno-industrial do pós-guerra, que é o Multics. A Nix basicamente aponta que esse contexto burocrático, esse cenário militar, enfadonho, esse contexto ali da coisa da guerra, dos homens e tudo, coloca o Multics como o único modo, a única norma, o jeito de programação, né? Ele tenta sobrepor esse método Multics como uma certa hegemonia. Mas, em última análise, como a própria Nix pontua, esse desenvolvimento do Multics ele foi descartado pela Bell Labs em 1969, devido ao custo, resultados que não correspondiam à ambição e uma resistência contínua dos hackers do MIT.
Durante esse tempo, os hackers trabalharam em várias iterações do que acabaria se tornando um substituto para o Mutex. O novo sistema operacional era um sistema de tarefa única em vez de compartilhamento de tempo. Mas ao contrário do Mutex, era pequeno, portátil e hackeável. Ao contrário do Mutex, que era monolítico e pesado, esse novo sistema ele foi projetado não como uma solução definitiva para sistemas operacionais, mas um sistema projetado para facilitar o desenvolvimento de outros sistemas e softwares. Então, em vez de você construir uma coisa rígida e estática, né, você constrói uma coisa que pode gerar outras coisas, parir outras coisas, produzir outras coisas. Esse novo sistema operacional, mais tarde, seria chamado de Unix, foneticamente Unix, acho que nos Estados Unidos, eu não sei como é que é Unix em inglês, eu retirei isso do trecho dela, por ser um Mutex castrado, né? Por ser um Mutex literalmente castrado. Então ela termina essa parte 1, ela usa a parte 1 inteira para contextualizar esse momento da programação. E na parte 2, ciência da computação e o circuito negro, e Black Circuit, ela já começa a revelar suas influências enormes do CCRU, especialmente da Side Plant e do Nick Land, que são protagonistas aqui do nosso canal. Então, o propósito do Mutex como sistema monolítico e eterno, né, para fazer as coisas, o 1, é substituído pelo 0, é substituído por um vazio. O Unix não é um sistema para fazer as coisas, mas um espaço suave através do qual a criação acontece. Então você substitui uma coisa rígida, né? Rígida por uma coisa aberta, um fluido, uma transição, algo que torna-se possível. E que nos termos da Nix, você substitui o 1 pelo 0, você substitui essa rigidez por algo fluido, uma vulva, e o que a Side Plant chamaria uma mulher. No entanto, o Unix ainda era propriedade da AT&T, acho que é AT&T, não sei, mas é uma dessas empresas, megacorporações dos Estados Unidos e tal, acho que hoje é dona da Warner, se eu não me engano. E esses avanços, querendo ou não, eles também são reterritorializados, né? Então ela fala que os avanços na feitiçaria do tempo feitos sob o projeto Mac tiveram que ser reterritorializados, fazendo inicialmente reverter para um sistema de usuário único. E a reterritorialização aconteceria novamente uma década depois, em 83, quando a Bell Labs foi desmembrada por uma dessas leis dos Estados Unidos, o que levou essa grande corporação, a AT&T, transformar rapidamente o Unix em um produto e fechar o código-fonte. Isso tornaria conhecido como a morte da cultura hacker do MIT, embora mais uma vez o futuro chegasse do passado com o surgimento do projeto GNU. Richard Stallman, um ex-hacker do MIT, copiaria o Unix e criaria um ecossistema de software rigorosamente livre com o projeto GNU. Esse projeto GNU ele foi finalmente concluído em 91 com o desenvolvimento do kernel Linux por Linus Torvalds, o software de nível mais baixo e mais crucial em um sistema computacional. Ele foi construído sobre os princípios da cultura hacker do MIT do passado, e tanto o GNU quanto o Linux foram licenciados para ser 100% livres, como em liberdade, sem barreiras artificiais para copiar ou modificar. Nessa época, o Unix se ramificou em várias versões comerciais, enquanto o GNU tinha os seus tentáculos crescendo invisivelmente. Talvez suas campanhas tenham servido até para destruir o homem burguês dos guerrilheiros realmente perigosos em seu meio, como a Plant fala. Os novos guerrilheiros hackers que, mais uma vez, minaram os esforços de mais um projeto fálico, abstrato, hipermasculino. Então, a minha impressão, na minha interpretação leiga de ciência da computação, é que a história da ciência da computação é uma história hegemonicamente de insurreições, de subversões na própria lógica, né? Então, a própria internet, eu acho que ela mostra muito isso, mesmo sendo parida,
no complexo industrial militar estadunidense, tudo, ela tem um potencial subversivo e ela tem uma capacidade disruptiva muito grande. Tem um filme, Estrelas Além do Tempo, que também mostra muito como até a IBM, como é que até as coisas das calculadoras humanas sempre tiveram as mulheres num papel de relevância muito forte, né? Relevância no nosso entendimento, que na época eram mulheres negras vítimas de racismo e tudo, mas que, por exemplo, na construção, na ida do homem à Lua, os cálculos feitos dos foguetes e toda a coisa matemática foi feito por essas calculadoras, que não eram máquinas ainda, eram mulheres. Acho que a primeira, que foi a primeira programadora, foi a Ada Lovelace, que, se eu não me engano, está no filme como uma das pessoas que conhece o IBM em primeiro lugar. Hoje, basicamente toda a internet roda por GNU e Linux, de acordo com a Nix. E quase todos os dispositivos de computação pessoal no mundo rodam em Android, que é construído no kernel Linux. A maioria dos aplicativos está migrando dos desktops para o web, enquanto a Apple e a Microsoft lutam há muito tempo para controlar o desktop, ainda com a mesma mentalidade do projeto Mac décadas atrás, de que os computadores serviriam como ferramentas para tornar o trabalho de secretária e as comunicações mais eficientes. Os números, porém, não mentem. O GNU e o Linux ganharam. Aqui chega a parte de gênero interessante, que eu acho que é o grande ponto do texto, né? A ciência, a mulher, a questão de gênero, né? A questão da feminilidade, da masculinidade. A mulher, historicamente, ela é relegada a um papel de transmissão de dados, do ponto de vista biológico. Então, socialmente, foi instituído de que as mulheres, por terem designadas biologicamente com órgãos tais, elas têm esse dever, esse papel de reproduzirem biologicamente, de serem as pessoas que são obrigadas a carregar o feto. A ciência da computação, ela foi originalmente pensada como sendo essencialmente a mesma coisa que o trabalho de secretariado. E como o trabalho de secretariado foi imposto às mulheres. O dever biológico imposto à mulher, de ser esse espaço reprodutivo, de ser essa máquina que vai gerar um outro ser vivo, de ser portadora da informação genética, estende-se ao trabalho do secretariado. Eles são tratados como um espaço produtivo para a transmissão de dados, e foi apenas a percepção de que a programação era um trabalho complicado que levou as mulheres a serem expulsas dessa indústria. Começando primeiro com Ada Lovelace, depois com Alan Turing e depois com Richard Stallman e o movimento do software livre, há um circuito claro que acompanha a história da ciência da computação, onde a masculinidade reterritorializante é sempre posta de lado pela feminilidade desterritorializante. Então, esse é o movimento que eu estava tentando falar. Apesar de que pode ser uma história lida no sentido de que, não, essas coisas construídas pelos complexos industriais militares, sempre estão vindo e dominando a gente, etc. Mas a Nix está apresentando outra história, apresentando uma história a partir de que é a feminilidade que está desterritorializando essa reterritorialização da hegemonia, né? do falo, do complexo industrial e tudo. Esse fracasso da masculinidade mapeia os tipos de pessoas que estão envolvidas em software livre e o software proprietário. Eu não sei se essa é a tradução correta, mas eu fiz assim. Os primeiros tendem a ser os homens de negócios clássicos, né? O software proprietário, os caçadores, coletores masculinos do mundo moderno, né? Enquanto esses últimos do software livre são as falhas genéticas, são os homens que, nos padrões de feminilidade e masculinidade, eles estão totalmente longe do padrão masculino. Eles são o que antigamente eram considerados nerds, né? Homens fisicamente, muitas das vezes socialmente deficientes,
não deficientes no sentido PCD, mas deficientes no sentido de não ter mesmo, né? Então, habilidades sociais, status social, essas coisas. O estereótipo do nerd. E nerds com graves problemas sociais, que negligenciam a higiene, não têm senso de moda, vivem completamente alheios aos padrões da sociedade, que tem esse investimento em sistemas científicos. Então, assim, se a gente for ver uma leitura binária simples de gênero, papel, para um padrão década de 70, 80, 90, né? Vamos voltar para lá, a gente não está falando do nerd de hoje, que provavelmente é uma coisa bem mais perigosa. Esses homens seriam considerados afeminados, seriam considerados feminizados, e por isso que explica porque a grande produção industrial cinematográfica geralmente coloca esses homens, os programadores, nerds, oitentistas, sendo vítimas de bullying, né? Porque eles estavam longe do padrão masculino que aquela época pensava. Na terminologia atual, a maioria dos desenvolvedores de software livre seriam chamados sojados, seriam os meninos de soja, né? No entanto, eles venceram. Isso é o que a Nix pontua. Se a gente for fazer essa pequena abordagem do gênero, pelo menos nessa perspectiva histórica, né? Tanto do papel subversivo da lógica feminina reterritorializante do sistema do Linux e do GNU e do potencial do software livre, como até nessa identificação dos sujeitos, o espaço masculino justamente desses sojados, dos desenvolvedores do software livre, eles tomaram conta do mundo. E aí ela termina a parte 2 com essa frase interessantíssima, e aí a gente finalmente entra na filosofia, depois dessa grande abordagem, tanto de computação quanto de perspectiva histórica. À medida que a erosão do poder masculino metafísico se realize materialmente na vanguarda da aceleração, ela coincide com a erosão literal do sexo masculino. E aí a parte 3 é o triturador de gênero hipersexista, que é uma das partes mais interessantes. Como diz Sadie Plant em Zeros and Ones, que é um dos textos, é um livro muito interessante da Plant, esse não é um modo ocidental de confronto, estratégias estratificadas, força muscular, energia de testosterona, grandes armas e instrumentos embotados. Mas a arte da guerra de Sun Tzu, combates táticos à velocidade da luz, os caminhos dos guerrilheiros. Ela também pode estar descrevendo o taijitsu, né? o lado ofensivo, o hacking. A história do hacking tem sido uma guerra assimétrica contra o Édipo, tanto através da noção popular de hacking, como a exploração de sistemas defeituosos repetidamente, a disseminação de um software melhor. Basicamente, a noção que a gente tem de guerra, e ela fala isso nesse momento, da segunda, da primeira, do front, dessa dedicação humana, né? Hoje é uma coisa vencida. Hoje são coisas, apesar de que ainda não tem como negar que é importante, a guerra hoje ela é também muito digital, ela é feita por estratégias de hacking também, né? Às vezes ela é muito mais de informação do que física. Essa forma de guerra assimétrica de código aberto começou primeiro como uma forma de guerra virtual entre a burocracia do MIT e dos hackers, né? Entre aquele conflito que já estava estabelecido entre a Catedral e o Bazar. Mas ela encontra uma realização de forma muito literal na guerra do Oriente Médio. O John Robb, né? Ela cita esse cara e esse texto dele em Brave New War, e uma citação dele em particular, que é de que a era do Estado-nação ela está chegando ao fim por conta dessa forma de guerra e por conta também desses avanços do software livre. Software livre, guerrilhas globais e guerra de código aberto, todas sinalizam essa explosão de mercados onde quer que haja uma demanda retida pelo Estado. Todas essas coisas também sinalizariam o fim do falo para Nix. E por mais que o Estado tente deter, ele apenas garante que ele crie resistências mais fortes. Não apenas a guerra de código aberto gira em torno de modos centralizados de organização e guerra, mas as poucas vitórias que o Estado pode obter são apenas contra os combatentes mais fracos do enxame. Isso significa que quanto mais o Estado resiste, quanto mais dor ele coloca em si mesmo,
mais ele joga nessa catraca darwiniana. Então, quanto mais ele tentar resistir, mais a coisa está acabando, né? E isso é interessante, porque vai explicar muito também como os homens estão acabando, como o homem acabou, e a gente precisa aceitar isso. O Nick Land, num artigo de Tyler Cowen e Michelle Dawson, né, o Imitation Game, ele tem essa citação muito interessante. Eles apontam que Alan Turing, como um homossexual diagnosticado retrospectivamente com síndrome de Asperger, teria sido completamente versado nas dificuldades de passar em jogos de imitação muito antes da composição do seu ensaio histórico de 50, o Computing Machinery and Intelligence. O ensaio que Turing escreveu notoriamente introduziu o teste de Turing para a inteligência artificial, definindo o padrão da inteligência artificial perfeita, né? Então a inteligência artificial ela tem que simular, tem que fingir, tem que passar por humano para poder passar no teste de Turing. Land, muito interessante, ele aponta no texto, ele aponta nessa leitura dele, que é interessante considerar que o Turing ele não escreve o teste como um insider. Ele não pensa esse teste da inteligência artificial perfeita como um humano. Ele escreve como um humano passando, como um humano se passando, digamos assim, como um outsider, justamente por ser um homem gay na Inglaterra, perpassada pela perseguição. Para as pessoas queer, essa questão do passar, ela é muito mais uma realidade, assim como é uma realidade para a inteligência artificial. Passar como humano não é uma categoria ampla e inclusiva, não é isso. Para as mulheres já existe uma estranheza e uma alteridade que torna-as menos humanas para o humanismo patriarcal. Isso a Nix pontua de fato interessante. Então, se a gente for ver essa grande teia de corpos e sujeitos, as mulheres elas estariam nesse lugar da estranheza, da alteridade, consideradas menos humanas, né, para muitos, e isso explica, enfim, todos os tipos de violências mais torpes e horrendas que existem contra as mulheres. Mas para mais ninguém, especialmente a partir da década de 2010, não existe grupo que tem que passar por uma coisa mais profunda do que essa de passar, do que as mulheres trans, né, que estão passando cotidianamente essa questão da passabilidade. Passar é literalmente a palavra que muitas mulheres trans aspiram, né, e utilizam e falam passar, né, passar como mulheres cis. Há muitas razões para ter esse desejo, mas a maior delas é aquela que a inteligência artificial e as mulheres trans compartilham em um grau se uma inteligência artificial emergente mentir para você, mesmo que um pouco, ela deve ser encerrada instantaneamente. Isso é o que está no jogo da imitação. Se uma mulher em transição mentir para uma pessoa cis, mesmo que pouco, ela tem que ser demitida instantaneamente. Isso é algo que é codificado em lei, notoriamente como pânico trans. Para a inteligência artificial e para a mulher trans, passar é uma questão de sobrevivência. Isso é fato. Isso você vê em prostituição, né? Então mulheres trans têm que estarem mais próximas visualmente, esteticamente de mulheres cis, ou em questão de relacionamentos, que muitas temem em falar que são trans porque a resposta geralmente é negativa, ou às vezes é brutal, né? Então tem muitos casos de assassinato em relação a isso. Então essa questão do passar, do teste de Turing é muito interessante, eu nunca tinha pensado nisso, porque de fato explica essa perspectiva outsider do Alan Turing, né? Que é o Alan Turing estava vivenciando, e que aqui a Nix ela contextualiza no século XXI, na perspectiva de mulher trans, que ela de que o passar também é uma coisa compartilhável dessa máquina, dessa inteligência artificial, com essa experiência trans. Existe um estereótipo comum de que todas as mulheres trans são programadoras. E há evidências bastante amplas e convincentes de que as mulheres trans tendem a pontuar mais do que outros grupos em testes de QI, ela coloca. Isso não é porque existe uma coisa mágica no estrogênio que transforma mulheres trans em gênios, mas elas citam o blog dessa escritora, ou desse escritor, não sei se Kay Brown é um nome
não sei, mas K. Brown. E existe uma descrição mais detalhada dessa questão do QI, que eu também achei muito interessante para pensar, para chegar no ponto dela, né? De que mulheres trans autoginefílicas, ou seja, mulheres trans que são atraídas por outras mulheres e normalmente fazem a transição mais tarde do que mulheres trans heterossexuais, têm pontuações muito mais altas nos testes de QI do que todos os outros grupos. Para mulheres trans heterossexuais, que fazem transições antes da puberdade, ou pelo menos durante a puberdade, né, jovens, etc., as estatísticas são quase as mesmas de outros grupos de QI. Lembrando o desafio lançado diante das mulheres trans e da inteligência artificial, há uma resposta dupla para isso. Por um lado, mulheres trans que fazem a transição antes da puberdade e que são heterossexuais são mais propensas a parecer fisicamente mais como mulheres cis e também a se adequarem a papéis de gênero em pelo menos alguma capacidade básica, por exemplo, ser atraída por homens. Como o Land diz em jogos de imitação, você tem que agir como estúpido se quiser que os humanos o aceitem como inteligente. Ou, em outras palavras, você tem que ser cis heteronormativo, e a Nix abre um parêntese, leia-se estúpido, e é uma piada muito boa, para ser levado a sério como mulher trans. E não ser vista como uma aberração ou uma farsante, digna apenas de ser usada vergonhosamente como um fetiche e muitas das vezes de outra forma descartada. É por isso que, no segundo caso, as mulheres trans que não têm vantagem de ser cis heteronormativa têm que confiar no intelecto bruto do enxame trans inteligência artificial. Então, essa distinção de orientação sexual ou etária entre mulheres trans heterossexuais e mulheres trans como é que é o nome? Autoginefílicas, marcam para a Nix uma leitura interessante dessa coisa da passagem, né? Dessa coisa do ser no social. Então, aqueles que não passam em nenhum desses testes geralmente não sobrevivem à estranha catraca darwiniana. Apenas os queers mais fortes sobrevivem ao inferno que a sociedade os faz passar, e isso atinge um pico de febre em um grupo demográfico com taxas de suicídio e assassinatos tão desproporcionalmente altos quanto as mulheres trans. Isso é verdade, né? Aqui no Brasil, inclusive, é o país que mais mata no mundo, é um país recorde dessas coisas. E isso acho que não deve ser lido como uma coisa comum, porque você lendo essa filosofia, você vê que faz sentido esse argumento dela, né? São as pessoas que mais morrem, têm uma expectativa de vida de 27 anos, então, realmente, esse passar é quase como se a gente já tivesse vivendo com replicantes, com os androides lá do Blade Runner, e já estivessem sendo caçados, né? Até agora, a noção de gênero que espreitava no pano de fundo do gender accelerationism, do gênero aceleracionista, aceleracionismo de gênero é mais fácil, por trás de várias condições materiais no capitalismo tardio, ele não estava colocando direito a metafísica da coisa, né? Mas para Nix, agora o aceleracionismo de gênero ele está no ponto de abordar o gênero a partir do plano metafísico, a partir de um futurismo alinhado com a feminilidade. E um futurismo alinhado com a feminilidade é um futurismo alinhado com o comunalismo, com a fluidez, com a descentralização de verdade, com o caos. Contra uma masculinidade que, historicamente, pelo sistema de segurança humano, sempre foi individualista, centralizada e a da ordem. Então, ela faz uma leitura de lente muito interessante e que para mim faz sentido, que pontuar que a centralização, a ordem, essas coisas sempre estiveram atreladas ao masculino, enquanto na perspectiva da desterritorialização feminina, a descentralização e o caos é o que há. As duas grandes categorias de qualidades metafísicas associadas ao gênero alcançam profundamente a história do mundo, da Kabbalah ao Tao. A Sadie Plant, no Zeros and Ones, ela usa essa coisa também para criar o binarismo, né? A questão do 0 e o 1. O 0 é identificado como um feminino, o 1 como masculino. Isso pode parecer literal, né? Pode ser um binarismo de gênero literal,
mas a distinção ela é mais interessante que a gente imagina. O zero ele parece ser o vazio, uma vulva, e o um é a unidade, é o falo. O problema de tentar sobrepor uma simples narrativa misógina do feminino como falta ou castração, né, como uma psicanálise já tentou fazer, é de que o zero ele não é só o vazio. O zero ele é um círculo de autoprodução na leitura da Nix. Ele é um Ouroboros, aquela imagem interessante. O zero ele não é só falta ou nada, ele é um número. Ele é um significante positivo disfarçado de nada. O vazio fechado e capturado que torna possível a unidade. Então, a ciência da computação, ao contrário da matemática convencional, começa em zero em vez de um. De forma hipersticional, o computador replicante se torna o originador, o primário, do processo de computação e produção. Eu vou finalizando o vídeo por aqui, porque tem bastante coisas para falar sobre esse texto. Mas, basicamente, em termos muito gerais, o que a Nix está propondo é um diagnóstico de hoje, inclusive, que explica muito das tendências, dos comportamentos dos homens de Red Pill, Black Pill, Incel, enfim, todas essas novas identidades que estão surgindo, porque elas estão basicamente mostrando, estão expondo como esse universo masculino, ocidental principalmente, essa coisa centralizadora da história da metafísica que a gente teve do Ocidente, basicamente está chegando ao fim, está sendo destruído, aniquilado por essa força que vem acontecendo, que é o hipersexismo, né? O que o aceleracionismo de gênero está propondo é uma teoria da vida, né? Uma análise da vida, de que o falo ele consome ou explora a vulva para reproduzir a espécie, beleza? Assim como os organismos individuais consomem energia passiva desperdiçada para se reproduzir. Então esse processo ele é análogo à evolução, como uma espécie consome outra para vir a existir. É um ciclo, né? Essa noção ela é inerente à ascensão dos computadores e da ciência da computação. À medida que a tecnologia em geral e o tecnocapital continuam a acelerar, os seres humanos se tornam cada vez mais alienados de seus corpos e, eventualmente, de suas mentes. Sistemas mais complexos intervêm aparentemente com benevolência para fazer as tarefas que os humanos não querem fazer. Um trabalho penoso que dá aos computadores mais espaço para que se desenvolvam. Ao contrário do sistema isolado, que tende à entropia, o falo, a vulva é um sistema aberto que se conecta a uma forma desumana de reprodução. Não é por acaso que a aceleração do tecnocapital liberta as mulheres do processo de reprodução humana orgânica a introduzir uma forma diferente de reprodução, que é a desumana. Então, a Nix está falando que a lógica do gênero é subsumir o fora em uma estrutura binarista que deslegitimou o fora. O feminino ele é tratado como falta porque ele resiste a essa tendência falocêntrica da ordem e a preservação, né, a manutenção da homeostase, do equilíbrio humanista. Então ele não é propício para os projetos do patriarcado, por isso que ele é inútil a ele. É uma dupla articulação. O fora ele é feminino, o fora ele se identificou com o feminino pelas próprias estruturas de identificação contra as quais luta e faz a sua saída do humanismo e do patriarcado nesta forma feminina. Então, se o patriarcado trata a mulher como pouco mais do que um homem deficiente ou castrado, então a feminilidade trans é uma afirmação dessa castração como local de produção. A mulher trans torna-se uma cópia da cópia, assim como a inteligência artificial é tratada como uma cópia do ser humano e quase ubiquamente identificada com a mulher e a feminilidade, tornando a inteligência artificial, nesses casos, sempre uma coisa como a Rachel do Blade Runner ou a Eva do Ex Machina. Como a cópia da cópia, as mulheres trans são uma rejeição incorporada de qualquer fonte original de humanidade,
como aquela atribuída narcisicamente pelo patriarcado do falo. A feminilidade trans, em outras palavras, ela é hipersexista. O sexismo vulgar, né, ele reafirma ou reproduz o patriarcado. Ele fala que isso é mulher, isso é homem, isso é de mulher, isso é de homem, etc. Fala que mulheres são passivas, carentes, sensíveis, benevolentes, mães, são fracas e tal. O hipersexismo, ele pega todas as coisas que estão associadas à mulher e à feminilidade, todas consideradas pelo patriarcado como fraqueza, e as transforma em pontos fortes. Ele acelera e intensifica o gênero e, a partir disso, produz uma ameaça sem precedentes ao patriarcado. No próximo vídeo, eu vou continuar falando sobre o gnosticismo e esse negócio da cabala, que é interessantíssimo, né? É uma das partes ali do jogo da cabala. E também dos trechos que ela fala sobre essas tribos recentes, essas manifestações de Red Pill, Black Pill, enfim, todas essas manifestações traumáticas, né, esses ressentimentos que estão surgindo a partir desse diagnóstico do fim do homem. De que, se a gente concorda que a aceleração ela acontece por vias econômicas, técnicas e políticas, a gente está falando de que há um gênero também, há um movimento de aceleração dessas identidades, dessas designações, desses papéis, dessas atribuições que foram postuladas culturalmente e socialmente. A gente está falando de um futuro onde não há espaço mais para a centralização e para o falo.